Então, boa noite. Eu sou a Andréia, essa é a Raíssa Trindade, que fez um TCC muito bonito, não está finalizado ainda, mas está quase, né? E aí eu te convidei, Raíssa, porque seu TCC foi muito bom, está muito legal, uma pesquisa muito bacana, e eu achei que ia ser bom para os alunos verem como é que se faz um TCC, né? Aí acho que a gente pode falar assim, eu acho que a gente pode fazer tipo uma entrevista. O que que você acha? Eu vou te perguntando as coisas. O que que Pode você ser, acho que pensou? é legal também. Que aí fica mais específico de acordo com a necessidade também. Tá. Então, eu estou com o seu TCC aqui. Também a gente pode abrir. Deixa eu ver se eu compartilho aqui a tela. Então, os efeitos da pandemia no trabalho de educação infantil em uma escola de Itaguaí. Por que que você escolheu esse tema, Raíssa? Bom, porque eu tinha vontade já de falar sobre educação infantil, e aí com a questão da pandemia foi um tema que eu achei que ficaria legal. Então, eu juntei dois temas que eu achava interessantes para poder falar, e porque é a cidade que eu moro, então ficaria mais fácil de eu entrar no campo para poder pesquisar, de eu entender, de eu saber como que funciona já a cidade, do que eu ter que pesquisar tudo do zero. Uhum. E você estava em Itaguaí durante a pandemia, né? Você fez seu trabalho de campo durante a pandemia. Foi, pesquisei. Assim, não 100% porque estava no final, né? Eu acho que não estava tendo aula na faculdade, mas Uhum, aqui a escola já tinha retornado. uhum. Mas então foi o período que não tinha aula na faculdade, né? É, Então isso é legal também. Você aproveitou o recesso da faculdade, né, da UF, para fazer teu trabalho de campo, porque na rede municipal já tinha voltado às aulas, né? Então você foi bem esperta assim para não perder seu tempo, né? Você aproveitou eu bem o gostei. tempo, aproveitou para fazer o trabalho de campo. E por que você escolheu a educação infantil? Não sei, desde o começo da faculdade eu sempre tive um interesse pela educação infantil. Não sei explicar, tive Uhum. interesse mesmo, eu gostei, porque eu gosto de criança, então acho que é a Aham, turma que ir aprendendo, chegando na escola agora, conhecendo os amigos. aham. E você pensa em atuar nessa área, essa área que você gostaria de atuar? Não, porque eu não tenho muito interesse em atuar na escola. Mas Hum, se um dia eu fosse para a escola, seria uma turma que eu gostaria de ir. uhum. E onde é que você pretende atuar? Eu tenho mais interesse pela área da pedagogia empresarial, de trabalhar em ambiente Uhum, corporativo, com treinamento ou com a parte de recursos humanos mesmo. uhum. Eu ainda não decidi, mas seria mais para a área empresarial mesmo. Que tem um pouco a ver com o que você faz de trabalho, né? Um Sim. pouco, tá. Bom, muito bem. Bom, aí você estava. Como é que foi que você construiu esse objeto aí sobre os efeitos da pandemia na educação infantil? Como é Oi? que foi? Como é que foi que. Eu nem me lembro mais muito bem. Como foi que a gente. Acho que eu te ajudei também, mas você acha que você já tinha essa ideia, né? Como é que foi? Quando você veio, qual que era o projeto inicial? Então, era estudar mesmo educação infantil, mas eu acho que o objeto principal era a questão do fracasso e da evasão, né? Das crianças Hum, que não se desenvolvem bem, e aí os pais que não iam de escola. Eu acho que também não estou lembrada muito bem, mas acho que era alguma coisa assim. E aí hum. veio a ideia da pandemia, de juntar a questão da dificuldade dos alunos com a pandemia, de entender o quanto que a pandemia ia prejudicar isso ainda mais. Claro, porque isso aí agravou muito, né? Tá. Então vamos ler aqui teu resumo. Olha, a questão central ficou muito bem feito seu resumo, tá? Para quem está escutando a gente, depois vai escutar, né? O resumo é isso, tem que ser super conciso, né? E tem que falar o objetivo geral, a metodologia e as conclusões, né? Uma marca da Raíssa, vocês vão ver que o texto dela, o TCC dela, por enquanto falta ainda um pouquinho, mas não deve passar de 20 páginas, talvez, né, Raíssa? Não, acho que não. Porque Acho que falta só as é, considerações.
E isso é um bom exemplo também para as pessoas verem, porque tem muitos estudantes que ficam pensando assim, um TCC tem que ter mais página, tem que ter um número de... Qual o número mínimo de página? E a gente não deve escrever pensando em número de página, a gente deve escrever o que tem que escrever, né? Se ficou sucinto, bom, né? O problema é ficar curto e impreciso, ou longo e desnecessário, que é o que acontece muitas vezes quando a pessoa fica querendo encher linguiça, como eu digo, né? E eu acho que a tua escrita é muito legal nesse aspecto, porque Raíssa sempre tem uma escrita honesta, eu acho, sabe? Você não fica botando mais coisa, né? Então, aqui, olha, a questão central do presente trabalho são os efeitos da pandemia em uma turma de ensino fundamental. E, na verdade, não é ensino fundamental, né? De educação infantil. Educação A infantil, gente né? escreveu errado. Você viu, eu não corrigi. De educação infantil em uma escola do município de Itaguaí. A pesquisa buscou dados numéricos fornecidos por outras pesquisas, como os censos, além de dados específicos coletados na escola através da entrada do pesquisador no campo de pesquisa. Então, aqui você está falando que você utilizou um método misto, né? Porque você faz pesquisa quantitativa, você trabalha com números e também faz a pesquisa qualitativa, né? Então, juntar essas coisas foi um traço assim, muito legal do teu trabalho também, né? Porque o que você achou disso, de ter conjugado esses dois métodos? Eu achei bem legal também, porque não fica muito preso na teoria. Eu gostei bastante de ir para a escola, de ver como funciona e poder, como é que eu vou dizer? Ver na prática os números, né? Ver se, realmente, ali no número está dizendo que está ruim, mas por que está ruim? Eu ver lá na hora que realmente está acontecendo. Eu achei bem legal. É como se você desse vida aos números, né? Porque se você vê só os números são super importantes, eles valorizaram muito o teu trabalho, você ter trazido esses números, né? Mas poder conjugar esses números com o trabalho de campo é muito, muito bacana, né? Além de comparar os dados, quer dizer, ela comparou os dados do censo, os dados grandes, com a realidade, com os dados da escola, né? Além de comparar os dados, a pesquisa buscou entender os alunos e suas maiores dificuldades, tendo em vista referenciais teóricos que discutem a educação infantil como um passo importante na formação educacional do indivíduo. Cara, ficou muito bom. E a Raíssa disse que escreveu isso hoje de manhã no trabalho. Está muito podendo mesmo, né? Que é isso que você fez mesmo, né? Então, assim, é importante isso aqui, tendo em vista referencial teórico, né? Porque você não foi para o campo desavisada, né? Você foi para o campo já tinha uma experiência de etnografia no nosso grupo de pesquisa, né? Que foi super legal, foi quando eu conheci a Raíssa. A maioria dos textos, eu acho, da questão da pesquisa foi de etnografia. Da optativa, né, que a gente fez. Tendo em vista através dos registros de observação, a gente pode botar participante aqui, né? Foi possível entender, então, outra coisa que você fez, né? Você ia observando e fazendo registro. Você fez como? Você escrevia no caderno? Eu Ou no escrevia no celular? celular. Isso é Porque no Fala. caderno as crianças ficavam muito curiosas. No celular passa mais despercebido, né? No caderno elas ficavam perguntando, queria escrever. Aí no celular foi muito tranquilo. Você tentou fazer no caderno quando começou? Tentei. E aí observou isso, né? Sim, elas ficavam muito curiosas. Eu tenho falado isso, quem descobriu, na verdade, foi uma orientanda minha, a Gabriele, que fez um trabalho muito legal sobre indisciplina escolar, na escola onde ela trabalhava como inspetora até. Foi bem interessante. E aí ela reparou isso, ela reparou que quando ela abria um caderno para anotar, todo mundo ficava assim meio até incomodado, né? Porque é uma prática esquisita, você olha para as pessoas e anota, parece que você está controlando, né? E tirava muito a naturalidade das pessoas.
E aí ela resolveu usar o celular, eu nem sabia disso na época, né? Eu nem sabia que podia escrever coisa no celular na época, já faz uns bons anos, né? E ela que me chamou a atenção, não, dá sim, tem aqui um bloco de notas, dá para escrever e tal. E realmente é uma prática muito legal, né? Porque todo mundo, como está todo mundo o tempo inteiro mexendo no celular, né? Parece que simplesmente você está mexendo no celular, ninguém suspeita, você fica totalmente invisível mexendo no celular. É muito legal isso, né? Através dos registros foi possível entender alguns dos efeitos causados a curto prazo na vida acadêmica das crianças envolvidas, mas também as dificuldades e desafios enfrentados pela docência ao longo do caminho, que foram ainda mais acentuados no período de crise sanitária enfrentado pelo país. Está perfeito esse resumo, tá, Raíssa? Está muito bom mesmo. Tá? Aí a gente pode ir passando aqui, né? O que a gente pode falar? Com objetivos específicos. Vamos fazer então, objetivo geral, né? Você quer ir lendo um pouquinho? Tanto faz, se quiser que eu leia, eu posso ler. Vai, lê você, então. O objetivo geral desta pesquisa foi compreender os principais impactos da pandemia na turma de educação infantil em uma escola municipal de Itaguaí. Como objetivos específicos, buscamos investigar as consequências da pandemia para as turmas de educação Peraí, infantil. vamos parar aqui então, vamos ensinar para o pessoal. Então, a gente tem um objetivo geral, né, que é tipo um guarda-chuvão. Então, você estava a fim de entender quais eram os impactos da pandemia numa turma de educação infantil, né? Isso, para quem faz POEB comigo também, sabe por quê, né? Escolher educação infantil, porque a questão é que a educação infantil tem impacto muito grande no resto da escolaridade da pessoa, né? Então, especialmente as crianças de baixa renda, se elas não fazem educação infantil, elas tendem a ter fracasso na alfabetização, né? Então, é muito importante, justificável isso. Aí, a partir desse guarda-chuva grande, você tem uma porção de outras pequenas perguntas, né? Que são os objetivos específicos. Lê aí para a gente. Como objetivos específicos, buscamos investigar as consequências da pandemia para as turmas de educação infantil em uma escola deste município, avaliar as medidas adotadas pelas escolas e prefeitura a fim de garantir o acesso e permanência das crianças na escola, identificar os meios utilizados pelos professores para que os alunos pudessem aprender e, por último, destacar as consequências para o desenvolvimento das crianças que não tiveram acesso à escola neste período. Então, basicamente, você está querendo ver as estratégias da escola, né, as estratégias dos professores, as dificuldades. Fechou aí o tema. Aí aqui, olha, você fala da justificativa, né? Por que isso é importante? Lê aí para a gente, ó. Consideramos este objeto de investigação relevante se considerarmos que a meta traçada no Plano Nacional da Educação em 2014 era que até o ano de 2016 todas as crianças de 4 e 5 anos estivessem matriculadas na educação infantil, assim como pelo menos 50% dos menores de 3 anos e 11 meses estivessem matriculados nas creches até 2014. Segundo os dados do INEP, no censo de 2011, nos anos entre 2019 e 2016 e 2019, as matrículas nas turmas de educação infantil aumentaram 8,4%, mas entre 2019 e 2021, ano de início e permanência da pandemia, houve uma queda de 7,6% na taxa de matrícula. Que loucura, né? Impressionante, a gente regrediu muito, então por isso, quer dizer, então para quem está iniciando e tal, o que é uma justificativa, né? Você quer fazer quer dizer, isso que a Raíssa fala no começo, que ela tinha interesse pela educação infantil, isso é uma motivação pessoal,
mas não serve como justificativa, né? Justificativa é você dizer, olha, por que é importante estudar isso aqui para a educação brasileira, né? Porque houve um problema muito grande, né, de evasão, diminuiu muito as matrículas durante a pandemia, né? Aí, o que mais que você fala? Você quer falar com as suas palavras ou quer continuar lendo? Eu acho que é mais dados, né? Então, Mas acho fala então de maneira geral, sem ler. então, eu tinha interesse já, né, de estudar a educação infantil, e aí, depois da disciplina de POEB, que nem você falou, eu achei mais interessante ainda, né, porque sabendo da importância que tem a educação infantil, foi mais um motivo de estudar. Então, eu fui pesquisando os dados, vendo o quão ruim eram os números, né, da educação no Brasil com as crianças, enquanto que isso refletia lá na frente. E eu fui citando os dados, pegando de várias fontes. Eu não lembro se eu citei só os censos, mas eu acho que não. Acho que eu citei Não, você fontes citou também. vários documentos, é. E aí você fala aqui, né, que as redes municipais são responsáveis por 69% das crianças na educação infantil, enquanto as redes particulares atendem apenas 18%. Então, mais uma razão para a Raíssa ter escolhido uma escola municipal, que é onde se concentra o problema, né? Então, com o intuito de conter a pandemia, 97,5% das escolas municipais, que são responsáveis pela maioria do público da educação infantil, como você disse no parágrafo anterior, né, se mantiveram fechadas, sem receber os alunos durante todo o ano de 2020, inclusive as do município de Itaguaí, que somente retornaram às atividades presenciais de forma gradativa no segundo semestre de 2021. Aí aqui a Raíssa vai fazer uma apresentação do município, que é bem interessante também, né, para a gente ler, para assim, é um modelo bem legal, né, assim, o TCC da Raíssa serve de modelo para TCC bem feito, né? Então tem os objetivos, tem a justificativa, por que esse tema é relevante, onde ela não fala assim, a justificativa é porque eu acho legal, não, né? Tem a sua motivação, mas isso não é científico. Tem aqui o porquê que é importante, porque os dados são alarmantes e tal. E aí depois apresenta a situação econômica e social do município, né? E aqui vem para os referenciais. Aí você fala da etnografia, né? Por que você escolheu a etnografia? Fala aí. Tá vendo? Não, Não, pode falar. eu falei da etnografia aquela hora também, porque eu achei legal. Não só pegar os dados numéricos, né, de só colocar os números e falar que é aquilo, sem mostrar a prática, né, de como no dia a dia, como que funciona os detalhes, né? A etnografia deixa um pouco mais detalhista, né? Não é só número, eu consigo ver também na prática. É legal Sim. para mim que estou pesquisando, mas eu acho que também fica legal para quem está lendo, né? Porque eu consigo colocar o que eu observei, o que eu achei, o que os outros acharam enquanto estava lá. Sim, isso é verdade. Os alunos sempre comentam que os textos de antropologia, né, essa etnografia, são agradáveis de ler, né? Porque você, assim, um bom texto de etnografia faz você se sentir ali, né? E o teu texto traz isso também, traz vários dados, fala das professores, descreve aulas, aí você fala, nossa, você se sente na escola, né? Isso é muito bacana. Aí você falou da entrada no campo, né? Que é crucial para a etnografia. Como é que foi a tua entrada no campo? Conta aí para gente. Eu achei que ia ser difícil, né? Porque alguns textos que eu tinha lido falava que as crianças eram mais difíceis, que elas eram curiosas, mas que a gente não conseguia se aproximar. Mas foi bem tranquilo. As crianças foram super receptivas, curiosas, né? Como eu imaginei que seria. Mas elas queriam, me chamavam para brincar, me chamavam para almoçar. Tudo elas queriam que eu estivesse juntos. Tanto que às vezes eu queria fazer alguma anotação de alguma observação e não conseguia, porque eu estava pedindo ajuda para pintar um desenho, para brincar de massinha. Foi bem legal. Elas E foram aí, muito. como é que você fazia? E depois em casa você. Sim, eu deixava para anotar depois, quando eu não conseguia. Uhum.
Ou em casa, ou em algum momento. Elas estavam almoçando, aí eu ficava na sala e anotava rapidinho, para não esquecer um detalhe. Como é que foi a sua entrada na escola? Como é que você conseguiu autorização? Foi bem tranquilo. Eu fui lá um dia, falei com a diretora, né, com a carta de... não lembro o nome. De Com o documento. apresentação, carta Isso. de aceite. Aí expliquei para ela que era uma observação para o TCC. E aí ela falou assim, quando você quer começar? Eu falei, quando vocês estiverem disponíveis, né? Quando disser que eu puder vir, eu venho. Ela falou, não, o dia que você quiser vir, pode vir. E aí eu fui, nem tive mais contato com ela. Ela me apresentou a sala e eu fui direto, conversei mais com a professora mesmo. Não tive mais contato com a direção. E era uma professora só. Teve sorte, né? Porque tem escolas que são mais chatinhas, né? Sim. Mas eu acho que esse tipo de abordagem é bem legal. Ir falar com a diretora, né? No caso, se teve sorte, teve uma diretora bem aberta, né? Sim. E aí ela te apresentou a professora, né, da turma. Uhum. Foi. Como é que foi? Como é que a professora te recebeu? Ela também foi super receptiva. Eu não sei se ela achou que eu fosse ajudar ela de alguma forma, que ela se tinha cansado. Porque ela sempre falava assim, vou nem pedir para você dar uma aula. Ficava brincando comigo. Uhum. Mas acabou que nem teve. Eu ficava lá, ela conversava comigo, ou então deixava os alunos e falava, vou ali no banheiro rapidinho. Para descansar um pouco, né? Imagina. Isso é interessante também, né? Assim, para quem quer fazer etnografia escolar, saber que o pesquisador normalmente é confundido com o estagiário, né? Ela até me apresentava às vezes como estagiária, falava, Raíssa, está fazendo estágio. Pedagogia, sempre falava assim. E tudo bem, né? Isso é uma forma de você entrar, de ser aceito, porque a pesquisa já é um pouco mais complicado da pessoa entender, se bem que você fez a carta de aceite explicava direitinho, né? Então, você cumpriu todo o rigor ético, né, de uma pesquisa, que também isso é importante, né? Teve uma confirmação da diretora formal de aceitar e tal, um termo de livre consentimento, né? Mas, ao mesmo tempo, essa possibilidade de você oferecer alguma coisa, alguma ajuda, né? Mesmo que seja essa de esperar enquanto ela ia no banheiro e tal, é uma forma de você conseguir ser aceita, né? No próprio texto do Corsário, ele fala isso também, né? Que a professora pede para ele, no caso, levar as crianças ao banheiro, né? E ele era pesquisador, mas então isso é bem o sentido do que é observação participante, né? Quando a gente faz observação participante, a gente não fica que nem uma estátua só observando, né? O legal é justamente fazer isso que a Raíssa fez, que é participar das atividades, ou uma criança pede para ajuda para pintar, você pinta, aí fica conversando junto, fazendo, né, participando do dia a dia deles, isso é super legal. Então, e quanto tempo você observou? Eu não lembro agora, mas não foi muito tempo, não. Acho que eu devo ter ficado uns 2 meses, indo uma vez na semana, por alguns dias. E o dia que você ficava o turno inteiro? Ficava, porque era só no turno da manhã. Então, eu conseguia ficar a aula toda. Começava, acho que 7h30 e acabava 11h30, se eu não me engano. Então, outra coisa legal também de dizer, né, assim, porque tem etnografias muito longas, né, mas uma etnografia para um TCC não dá para ser muito longa, porque você tem outras coisas para fazer, né? Então, mas é legal também as pessoas terem essa noção que em 2 meses, fazendo observação uma vez por semana, com bastante tempo que você ficava na escola, né? É uma imersão na cultura escolar, já deu para você pegar uma porção de coisas e ter esse gostinho, né? De fazer etnografia perfeitamente, né? Aí, quem sabe, depois, se fizer mestrado, aí você pode fazer com mais tempo, né? Mais coisas, mas foi suficiente, tá? Aí você fala aqui das perguntas. Você não chegou a fazer entrevista, não, né? Não. Não, né? Só aquelas entrevistas sendo estruturadas, não. A gente ficou mais conversando, né? Sempre tinha uma pergunta mais simples, aí com uma resposta da professora ou com a mediadora, mas nada planejado.
Sim, isso também é muito legal, é mais eficiente até do que as entrevistas semi-estruturadas, né? Porque às vezes, assim, mas na verdade você não estava precisando disso, você conseguiu colher as informações só com observação participante mesmo, né? E foi super eficiente. Aqui, tá. Aí a metodologia, como é que você foi vendo? Aí você pode falar um pouquinho da turma, como era? Eu não lembro quantos alunos tinham, porque Até como eu falei, escrita. na pesquisa eu não fui os mesmos dias durante a semana. Então, às vezes, quando eu ia, 2 alunos faltavam. Aí, na outra semana, outros 2 faltavam. Então, eu não me recordo de quantos alunos eram, mas a turma Mas era, você nota que tinha muita falta, né? sim, eles faltavam muito. Tanto que eu acho que eu até cito em algum momento que a professora ficava falando assim: olha, se faltar, o governo vai cortar o Bolsa Família. Avisa a mamãe que vai ficar sem Bolsa Família. Ficava pressionando, dava premiação no final do mês para quem não faltasse, para incentivar que eles fossem, porque eles eram muito faltosos. Aí Uhum. eu não sei se por relaxamento da família, por alguma dificuldade, ou da criança mesmo, mas a turma era tranquila. Tinha um ou outro só que era mais agitado, mas eles eram atenciosos, sentavam quietinhos, prestavam atenção, porque a professora também era muito experiente. Então ela sabia lidar com a turma. Quando eles estavam agitados, ela deixava, e quando eles acalmavam, ela dava aula. Não forçava eles a fazer as coisas da maneira que ela queria, na hora que ela queria. Então, Uhum. foi Isso bem é muito legal. importante, né? E Sim, também foi uma oportunidade de você aprender também, mesmo que você não queira, né, trabalhar na docência, vai que você, né, pinta uma oportunidade, um concurso, né? Você deve ter sim. aprendido bastante também. Uhum. Então, tinha professora e a mediadora, né? Porque você tinha alunos com necessidades especiais também, não era? Na Sim, turma. tinham 2 autistas. Uhum. Um com um grau bem severo, sem fala, que usava fralda, bem debilitado, né? E o Uhum. outro era mais tranquilo, ele não falava também, né? Falava quando queria, mas no geral não falava, mas brincava, interagia com as outras crianças. Então a Uhum. mediadora ficava à mercê desse que precisava de mais ajuda. E o outro ficava mais livre pela sala, mas não tinha muito problema com eles. Uhum. Opa, peraí. Tá. E a mediadora e a professora tinham elas se davam bem? Sim, elas até se juntavam muitas vezes para reclamar, às vezes, alguma postura da diretora ou da secretaria de educação, que eles exigiam demais da mediadora, e sendo que não tinha como, né? Ela já estava com 2 alunos, e aí queriam que ela se dividisse com outros alunos, com outras turmas, e elas estavam sempre lutando juntas, né? Para Uhum. melhorar a infraestrutura da escola para a turma, né? E Sempre como é que. que era a infraestrutura da escola? Então, ela não é que era uma escola ruim, mas não era uma escola muito acessível, pelo que eu pude ver. Eu não andei pela escola um todo. As coisas que eu coloquei como descritivas da escola foi pesquisando, então eu tive a oportunidade de ver a escola. Mas eu lembro que não tinha um parquinho legal, não tinha uma sala de jogos, não tinha Sala de aquela coisa de recursos. escola para criança, né? Para criança aproveitar, se divertir, se distrair além da sala de aula. Eles só ficavam na sala de aula. Acho que isso também prejudicava muito o desenvolvimento deles. Uhum. Apresentação dos dados, né? Aí, os primeiros dias estavam sendo uma vez por semana, você falou aqui. Você revezou também, isso é importante, os dias, né, para pegar rotinas diferentes. Foi uma coisa bem sagaz, né? Uma estratégia legal. Fala aí dos dias de educação infantil e educação física. Então, nos dias de educação física era um dia que as crianças ficavam bem agitadas, né? Elas já sabiam, então a educação física eu não me lembro que horas eram, mas vamos supor que fosse 10 horas. Se ela chegasse em 7, era a manhã inteira falando de educação física, eu não queria copiar, não queria fazer dever, queria o tio.
queria correr. Então, a professora já sabia, né? Então, ela às vezes tirava para fazer o dia da leitura ou o dia do filme, alguma coisa assim, para já não forçar as crianças, né? Elas já não queriam muito, então ela aproveitava o tempo de outra maneira. E aí a alegria era quando o professor chegava na sala, eles saíam correndo. Agora eu fiquei na dúvida, agora eu já não me lembro, porque eu orientei também da Raíssa, que também era com criança, da outra Raíssa, da Raíssa Marques, aí às vezes eu confundo também as duas. O teu, você pegou a primeira turma do ensino fundamental, não foi? Foi. Foi isso mesmo. Então, são crianças que passaram a educação infantil na pandemia, né? Isso, em casa. Isso. Então, foi efeito da pandemia na educação infantil que elas não tiveram, né? Sim. E aí, o que você notou, assim, das crianças? Como é que elas vieram desse período da pandemia? Eles estavam voltando da pandemia, né? Então, eu vi muitas das vezes que elas não tinham não é que elas não tinham uma boa relação, mas elas não tinham aquela coisa de criança que já está há muito tempo junto, de conhece. Eu cheguei, eles já estavam um tempinho juntos, mas ainda não tinha aquele entrosamento, né? De sempre, de criança que está há muito tempo. Tirei. A gente não está precisando dele, não, né? E também, elas não estavam muito... Ignorância que eu ia falar. Elas não sabiam ler, não sabiam escrever direito. Elas, assim, tinha criança que não sabia escrever A, E, I, O, U no primeiro ano. Elas estavam bem atrasadas no quesito E a aprendizado. professora considerava também que elas estavam atrasadas, né? Sim, foi o que ela falou, que não, conversando comigo, né, que não tinha muito o que fazer, porque a Secretaria de Educação exigia dela que os alunos estivessem avançados, só que não tinha como ela avançar os alunos se eles não sabiam o que tinha que saber, né, antes. Então, ela tentava correr, ela tinha começado comigo que ia tentar alfabetizar melhor as crianças, né, no começo, e tentar, até o final do ano, que elas alcançassem a meta, né, que ela achava que não ia conseguir, que não ia ser possível reverter. Ela até falou que algumas crianças, a mãe pagou explicadora, a mãe ajudou, porque a mãe era professora ou alguma coisa assim, mas que a maioria não, que a maioria não Ou ia ter. seja, esse período da pandemia acabou agravando as desigualdades, né? Sim. Eu me lembro que você tinha comentado também que que a turma era muito desigual, né? Tinham crianças muito Sim. avançadas, tinham 2 gêmeos, não era isso? Sim. Fala aí dos gêmeos. Então, eles eram muito agitados, só que a mãe era muito atenciosa. Então, assim, o menino era mais agitado. E eu acho que a mãe, eu acho que tinha vários filhos já, além dos gêmeos. Então, a menina que era mais interessada, ela conseguiu aprender, ela sabia ler um pouquinho, né? Escrevia melhor. Agora, o menino não sabia nada. Isso é uma coisa que a gente leu numa etnografia também, de como que o desempenho, a questão de gênero influi no desempenho das crianças, né? Em geral, as meninas têm melhor desempenho, têm mais concentração que os meninos. Isso é interessante, que é uma coisa cultural também, né? Porque as meninas, em geral, são mais quietas, são mais tem exceções, né? Mas toda a educação que a nossa sociedade dá é para que as meninas sejam mais tranquilas, né? E os meninos são mais agitados. Também a gente não sabe se é uma coisa biológica, né? Hormonal também, né? Mas isso é conhecido, né? Então você viu que isso, acho que é o principal achado que você teve, né? Eu acho. Por isso que eu sugeri ler aquele texto do Antônio Góes que eu mandei para você na semana passada, que obviamente não deu tempo. Mandei faz uns 3 dias ainda para a gente trabalhar ele para as considerações finais, que ele fala exatamente isso, de como a pandemia reforçou as desigualdades, né? Porque ele fala dessa desigualdade de berço, né? Quer dizer, quem tinha a oportunidade de ter uma mãe que era professora, que era instruída, que tinha tempo livre, né, pôde, não teve tanto prejuízo,
né? A pandemia não causou tanto prejuízo para essas crianças. Agora, para as outras, foi fatal, né? Sim. E aí a chance dessas crianças que não tiveram nenhuma ajuda durante a pandemia, a chance delas fracassarem, né, reprovarem e tal, vai ser muito maior, né? Vai ser muito grande. É bem provável que tenha, né, um aumento aí de evasão. O que você achou disso? Tinha criança que não ia passar? Como é que essa escola adotava o sistema de ciclos? Então, eu não lembro de ter perguntado sobre isso. Eu lembro que tanto a professora quanto a mediadora reclamava muito da secretaria, que ia sempre o representante, né? Ver se os alunos estavam aprendendo alguma coisa. Aí ela aplicava a prova para ver se os alunos tinham evoluído alguma coisa, e sempre exigindo demais, que elas sempre cobravam, eram muito cobradas quanto a isso. Mas eu não cheguei a perguntar como que Isso é seria a professora. interessante, né? Porque essa pressão também foi uma coisa que a outra Raíssa também notou no trabalho de campo dela, né? E eu tenho uma amiga que é psicanalista que trabalhou num projeto de atendimento psicanalítico aos professores da rede do Rio de Janeiro, na rede municipal. E ela fala assim que as professoras estavam muito ansiosas, muito nervosas, porque era um nível de pressão enorme, de exigência de resultados depois da pandemia e durante a pandemia também, porque ela atendeu professores que atuaram durante a pandemia em séries mais altas, né? E sem condições nenhuma, e tinha que fazer um outro planejamento totalmente diferente, atender online e tal, né? E, nossa, elas ficaram super nervosas e o poder público pressionando, exigindo, e sem ver, né, sem ver o lado das professoras, né? Isso não era visto. Por isso que é bem legal a etnografia, né? Porque tem essa possibilidade de a gente ver o lado do professor. A Outra coisa que mídia ela reclamava era justamente sobre isso, da cobrança e de a prefeitura não fornecer ajuda, né? Ela falava que a prefeitura exigia que o aluno soubesse as coisas, mas não disponibilizava uma impressora decente que imprimisse as atividades, não tinha folha de ofício, não tinha caneta de quadro, não fornecia o básico. Você falou que elas tinham que levar tudo até papel higiênico, né? Sim. Que doideira, né? E isso não aparece no censo, É, né? No censo a gente vê os números, mas a causa dos números a gente vê na etnografia, né? Então isso é que é bonito, porque isso aí a gente não vê. Aí é fácil falar mal da professora, né? Nossa, os professores não estão conseguindo alfabetizar as crianças e tudo, mas você pegou, ao contrário, duas professoras, dois profissionais super comprometidas, né? Que faziam os trabalhos todos em casa, levavam canetinha, levavam tudo, né? E mesmo assim, mesmo sendo muito comprometidas, elas não conseguiam fazer muita coisa, né? sim. A turma, tá aqui, você falou que era cerca de 25 alunos. Você não chegou a conhecer todos, que eram muito faltosos. Do autismo, a gente já falou, que ele gritava, o Gabriel ficava sozinho, tá. Isso aqui a gente fala assim um pouco para animar as pessoas a lerem, né? Teu trabalho. Oi? A ideia dessa nossa conversa é animar os alunos a lerem teu trabalho, que depois eles vão ter que fazer responder uma pergunta de avaliação sobre o teu trabalho, que a gente vai tratar aqui da pergunta já já. Ah, tá. Então, as consequências. Você falou da dificuldade de socialização. Fala aí resumidamente. Não precisa ler, vai. Para ler? Não, não lê não. Oi? Não lê não, só para... Eu estou botando aqui só para ver.
Foi um pouquinho do que eu falei, né? Eu acho que a gente tinha comentado sobre um texto da importância da socialização para as crianças, né? Para o desenvolvimento delas. Então, esse tempo que elas ficaram em casa, eu acho que comprometeu muito a relação delas, né? Foi o que eu falei. Nos primeiros dias, elas sabiam mal o nome uma da outra. Quando queria alguma coisa, pedia a tia, apontava, ah, tia, pede aquilo ali para fulano para mim. Não chegava, não conseguia conversar com outras crianças. Quando tinha que brincar, juntava todo mundo para brincar, né? Porque é criança, vai querer brincar. Mas não tinha uma conversa, né? Não Que conseguia é uma sentar. habilidade, que é uma habilidade que normalmente é trabalhada na educação infantil, né? Sim. Então, foi uma geração, assim, tem várias pesquisas sobre isso, foi uma geração inteira que deixou de ir para a escola, né? Tem uma amiga também que é dona de uma creche, acho que tem até os primeiros anos na escolinha dela. E ela falou que, assim, é uma geração de crianças que foi chegar na escola tarde, que os pais também ficaram muito traumatizados com a situação, ficou uma ligação muito forte entre as crianças e os pais também, né? Então, as crianças ficaram menos autônomas em relação aos pais, porque passaram esse período que elas deviam estar se socializando na escola, elas ficaram em casa, né? Só com os pais, só com um avô, né? Então, elas ficaram com mais dificuldade de... O atraso, você já falou, né? Tem mais alguma coisa para comentar aqui? A falta de recursos, desigualdade entre as crianças, já comentamos também. As medidas adotadas, vamos lá. O que o município fez? Na época que estava a pandemia, né, que não estava sem aula, eles fizeram um site, se eu não me engano, um programa, alguma coisa assim, e disponibilizavam algumas atividades pela internet, ó, a atividade para o seu filho é essa, pega lá e manda ele fazer. E foi isso, não teve muito o que eles fazerem, Não né? teve nenhum treinamento para os professores, Não, né? não, os professores tinham que fazer atividade, colocar lá, e o responsável dá para a criança. Então, assim, o responsável tinha que sentar para ensinar, tinha que sentar para fazer junto, e quem não tinha acesso ficava por isso mesmo. Porque tinha responsável que não tinha celular ou que não tinha internet para acessar. E não foi exigido que fosse feito, né? Ficou lá para fazer, mas fez quem quis, quem podia fazer. A Ou prefeitura seja, não. diante de uma situação tão dramática, né? Como a pandemia, o município, apesar de ter recursos, né, que você falar, apesar de grande, com bons recursos, não investiu em infraestrutura para atender as demandas dos alunos, que eram demandas específicas, né? Uhum. A secretaria cobrava resultados e deu pouco. Basicamente foi isso, né? Os pais também cobravam atenção dos docentes. Os docentes eram cobrados por todos os lados, né? Sim. Pelos professores, pelos pais e pela direção. E aqui faltam as considerações finais que a gente vai fazer. Agora, deixa eu ver só aqui rapidinho a pergunta, para ver se você dá alguma dica para o pessoal. Aissa, como é que você se sentiu sendo referência bibliográfica? Com vergonha, sem saber o que fazer. Então, Quando a gente está escrevendo é mais fácil, né? Que às vezes a gente fala besteira, a gente apaga, escreve de novo. está falando muito bem. É só uma conversa para ajudar, né, os alunos. Mas, olha aqui, então foi aqui, os efeitos da pandemia no trabalho de educação infantil em uma escola de Itaguaí. Talvez a gente tenha que arrumar esse título, hein? Eu fiquei pensando agora que dá um pouquinho de confusão. Porque, na verdade, a gente está pensando nos efeitos do trabalho de educação infantil na educação, no ensino fundamental, né? Uhum.
Vamos pensar isso. Bom, vamos lá. A pergunta é... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para botar bem grande, para todo mundo ver. E essa pergunta, Raíssa, também te ajuda a responder, a desenvolver suas considerações finais, tá? Então, esse convite para você, né, para você e para a Raíssa, foi também por conta disso, para ajudar vocês também, né? E também para a gente sentir que o TCC tem uma função, né? Tem uma função social, né? Então, ele pode, inclusive, você pode devolver, seria bem legal, né? Eu sempre aconselho os meus orientandos a fazer isso, a devolver o trabalho quando ele estiver prontinho, sabe? Dar de presente para a diretora da escola e falar, olha, foi isso que eu dar esse retorno, né? Porque aí, através desse retorno, ela pode ver uma coisa que talvez ela não esteja vendo, né? Lá do gabinete dela, da direção, né? Mais o lado das professoras, ver como é que é essa questão da desigualdade, né? E com referencial teórico e tudo. Então, isso é uma coisa bem gratificante, porque às vezes é uma pena, eu acho, né? Porque a gente, poxa, se esforça para fazer o TCC e às vezes fica pensando, gente, o TCC é só o quê? É só uma coisa burocrática para ter que obrigatória para a gente passar de ano, mas não. Ele tem uma função formativa, né? Tem uma dimensão formativa. A gente aprende muito fazendo TCC. Aí se aprendeu muito, se desenvolveu demais, tanto na leitura quanto na escrita. E eu estou muito satisfeita com o teu trabalho, Raíssa. Porque quando você foi minha aluna lá atrás, você ainda tinha muita dificuldade para se expressar por escrito, lembra? Como você cresceu? O que você achou disso? Foi Você bem legal. nota? Sim, eu acho que parte também era muito relaxamento meu, né? De, é só mais um trabalho, então vamos lá, faz lá e não se esforce, né? Mas como é um negócio mais elaborado, um negócio que foi prazeroso fazer, foi muito mais fácil, foi mais legal. Uhum. Bom, Eu me lembro que no começo você falava, ai, acho que eu não vou dar conta. TCC 1, TCC 2, né? E no final, aos pouquinhos, foi vendo e foi construindo. E assim, é importante dizer que Raíssa trabalha, né? Raíssa trabalha. Conta aí sua rotina, como é que é. olha, agora que eu tô de férias, vou dizer que tá fácil, mas quando tá em aula é complicado. Já passei por 3 trabalhos, né, fazendo TCC. Mas no último agora eu tô trabalhando de segunda a sexta. Aí Qual horário? eu trabalho de 7h30 às 11h30. E aí depois eu saio do trabalho e vou pro curso, de 1 Que às 5, curso? Que curso? de assistente administrativo. E aí eu Hum, saio do curso, vou pra aula, ou tava indo pro estágio agora nesse período. Aí do uhum. estágio para casa para fazer trabalho ou assistir aula ainda, alguma Que coisa. horas você acorda? 5h30. E que horas você chega em casa normalmente na sua rotina? Quando eu tava fazendo estágio, umas 9, 9h30. Uhum. E você está estudando na UF no turno da noite, né? Aham, No turno sim, da noite e à tarde você ainda faz um curso de técnico administrativo. sim. E de manhã trabalha. Aham. E ainda ajuda na casa, né? É, ainda tem coisa para fazer em casa, né? Ainda tem coisa para fazer. Você mora com seus pais, não é? É, quando eu tô em Angra, eu tenho que fazer comida, né? Quando eu tô em casa, ainda é mais tranquilo. Mas quando eu vou pra faculdade, tem que chegar, fazer janta. Uhum. Onde é que você mora, Raíssa? Ah, sim, você mora em Itaguaí, né? Aí, quando você teve um período que você estava morando em Angra. Sim, porque eu tenho uma casa lá, né? Aí eu fico lá. Quando eu não tô no trabalho, né? Eu fico lá. Durmo lá. Casa da Agora, sua família. no próximo período, eu vou dormir lá e vou vir trabalhar aqui, né? Eu trabalho aqui. Uhum. E essa casa é onde? É da sua família? Não, é República. Não, é alugado. Aham, É alugado. entendi. Então, olha só, em sua etnografia, Trindade 2022 pôde observar os efeitos perversos da pandemia sobre a reprodução das desigualdades na educação infantil.
através de um estudo de caso em uma escola em Itaguaí. Descreva o referencial teórico metodológico e as principais descobertas de sua importante pesquisa. Tá fácil, não tá? O que você acha, Raíssa? A gente comentou tudo aqui, né? Sim. Tem alguma dica importante para dar? É só ler, né? 15 Só páginas. o vídeo acho que ficou bem legal, ficou resumidinho, falamos sobre tudo, de como foi entrar no campo, como que eu fiz para poder entrar, como que foi lá, o que foi a conclusão. E importante, uma coisa que eu noto que no último trabalho já o pessoal estava deixando um pouco de lado, era a parte teórica, né? Porque as etnografias são muito gostosas de ler, são muito suaves, assim, e tem essa coisa legal da gente ver a prática da escola e tal, mas também tem a parte teórica do artigo, né? Que é legal não deixar não perder de vista, né? Então, lembrar quem fizer essa pergunta, né, quem for responder essa pergunta, tentar pegar ali na parte, na seção do TCC da Raíssa, que se chama Referencial Teórico Metodológico, né, e ver qual é a fundamentação teórica para ela ter feito como ela fez, como é uma etnografia e tal. E as principais descobertas a gente já comentou tudo, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Alguma Acho que não. dica para as pessoas que vão fazer TCC? Eu acho que a dica é falar sobre aquilo que gosta, né? Para poder fazer com calma, fazer bem feito. Porque fazer por fazer é difícil e é chato, né? É mesmo, né? Fica difícil porque fica chato, né? Sim. Então, escolher uma coisa que gosta, uma coisa fácil também, né? Você foi esperta, fez uma coisa assim, bom, dentro aqui do que eu tenho, tem pouco tempo, né? Tem uma vida super corrida. Você conseguiu liberação no seu trabalho para sair, não foi no dia, uma vez por semana? Também foi negociado isso e tal. Então, poxa, uma rotina bem, bem complicada, né? Sim. Muito bem. E fazer, né? Acho que uma coisa também importante, uma coisa que eu sempre falava para você, que às vezes você falava assim, ai, professora, essa semana eu não fiz nada. Ai, essa semana eu não fiz nada. Aí o que eu falava? Calma, vai fazendo, mesmo que seja pouquinho, traz para mim, né? E aí foi assim, de pouquinho em pouquinho, bem suave, né? E aí você sempre ficava surpresa assim, meu Deus, consegui fazer, né? Sim. Eu não acreditava, né? Para mim era impossível, muito difícil, muita coisa. Nossa, o primeiro que tinha que entregar acho que era um projeto, né? O primeiro TCC, o projeto de pesquisa, que era gigante. Eu falei, meu Deus, eu não vou fazer isso nunca, é enorme. Nunca achava que ia dar tempo, que eu ia conseguir. Porque a gente acha que é absurdo, né? Que é um negócio gigante, impossível, que é só para quem é muito inteligente demais, mas é bem Você é tranquilo. muito inteligente, Raíssa. Você faz pouco caso da sua inteligência. Muito inteligente, muito disciplinada, muito trabalhadora, né? E está escrevendo muito bem, de um jeito muito claro. Eu acho que é um super exemplo o seu TCC para as pessoas, sabe? E é isso, é um TCC enxuto, simples, honesto, como a Raíssa é. Uma menina muito honesta, né? Faz um trabalho honesto, sincero, e que teve uma dimensão formativa bem importante para você, não teve? Aham. Aprendeu muito? Sim. Porque não foi que nem você falou, né? O teórico também é muito importante. Então, eu tive que ler muitos textos e foram textos legais. De poder depois ver que eu entendi, e poder citar e usar isso a meu favor também, de não ser só mais um texto que eu li. Pois é, isso é a graça do TCC, né? Porque você lê, você já seleciona textos que têm a ver com o teu interesse, uma coisa que você gosta e que você vai usar, então você não lê só por ler, né? Você lê porque você está ali precisando daquela ferramenta, está precisando daquele martelinho ali, né? Está precisando dos dados do censo de 2021 para falar que na pandemia teve mais evasão e tal. Então, você
vai nos dados com prazer, porque você sabe que aquele dado vai te ajudar a fortalecer teu argumento, né? Sim. Muito bem. Então é isso, a gente fica por aqui, não apareceu ninguém, né? Mas eu vou botar no canal, tá? Se você me permite. Permite? Pode colocar. Aham. Não E sei se era agora bem que eu queria, não, mas pode. aí você vai ficar super famosa, porque o nosso canal é visitadíssimo, mentira, não é nada disso não. Mas tem alguns vídeos que tem muita gente visitando, é muito legal, porque tem gente de outros lugares do Brasil, né? Esse canal é um projeto de extensão que eu tenho, de levar a universidade para fora dos muros dela, né? Então, eu organizei esse canal e realmente é surpreendente, porque eu recebo comentários de outras pessoas, sabe, que pedem indicação de texto, pedem. É muito legal. E falam que a aula foi legal, e discute, que não gostou disso, não gostou daquilo, eu respondo, né? Então, é uma oportunidade, é uma função que a universidade tem também, né? De Sim. fazer essa extensão. É um Então, canal tá. Oi? É um canal bem legal. É bacana. Tá bom, Raíssa. Então, muito obrigada, parabéns, tá? E a gente continua esse finalzinho, essa retinha final, tá? Show. E Uhum. muito obrigada por se dispor nas suas férias a dar essa contribuição aqui para a turma, tá bom? Nada, pelo convite. Foi muito bom. Beijo grande, tchau.